Boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário que o irmão estiver assistindo este vídeo. Cumprimento também a todos com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lembrando que neste trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Salmos, um livro notoriamente devocional. Nós já estudamos alguns salmos, Salmo 2, Salmo 23, Salmo 110. E hoje o salmo que servirá de tela para a nossa aula é o Salmo número 46. Nós estamos na lição número 5, que tem por tema Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Portanto, o Salmo número 46 é um salmo que vai falar sobre a segurança no Senhor, mesmo diante de um caos, mesmo diante de uma dificuldade. O texto de referência, Salmo número 46, vamos ler alguns versículos para contextualizar a nossa aula. Versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O texto áureo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verdade aplicada, a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. O escritor da revista, o comentarista, ele divide a lição em basicamente 3 tópicos. O primeiro diz assim: Deus é o nosso refúgio e a fragilidade humana. 2. Completa confiança no agir de Deus. 3. Relações importantes e inspirações. Portanto, nós vamos trabalhar mais ou menos com esse esquema trazido pela nossa revista de Escola Bíblica Dominical, editora Betel. No tópico 1, ele diz que Deus é o nosso refúgio e há uma fragilidade humana. Nós precisamos entender que o capítulo número 46 do livro de Salmos, ele tem um tema muito claro, que é a ideia de que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, traduzindo numa ideia de segurança. Este tema, ele é repisado em mais de uma ocasião nos Salmos. A isso nós chamamos de refrão. Ele cita que o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso refúgio no versículo 1. No versículo 7 ele também volta a dizer que o Senhor é o nosso refúgio. E no versículo número 11, ele também repisa dizendo que o Senhor é o nosso refúgio. Então o tema do Salmo é muito claro. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa segurança. O versículo 1, ele já começa dizendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele já cita de pronto o refrão para que nós gravemos a ideia de todo o texto. Quando ele diz que o Senhor é o nosso refúgio, e é aqui estou fazendo referência ao tópico 1.1 da nossa lição, ele está fazendo uma referência às cidades de refúgio, descritas no livro de Números, em que Deus separa algumas cidades para funcionarem como cidades de proteção, cidades de segurança. Como os irmãos se lembram, nós temos dentro de Israel algumas cidades que eram destinadas para aqueles que cometessem eventualmente algum crime sem intenção, um crime não doloso. E essas cidades então funcionavam como refúgio, como uma cidade para receber todas essas pessoas que cometessem crimes não intencionais. E qual era a ideia? A ideia é de que houvesse uma certa proteção a essas pessoas, porque o crime que elas praticaram não é um crime com maldade, não é um crime com ódio ou com falta de misericórdia, mas antes é um crime que
qualquer um de nós estamos sujeitos se agirmos com certa imprudência, negligência e por aí vai. Então, essas cidades, elas acolhiam, elas refugiavam essas pessoas para que o parente daquele que morreu não as matasse. Então, nós temos essa ideia de segurança e é essa ideia que o autor dos Salmos quer nos trazer. Ele diz assim: o Senhor é o nosso refúgio, portanto fazendo uma referência às cidades de refúgio, mas logo em diante ele diz que o Senhor é a nossa fortaleza. Quando ele diz fortaleza, ele já está querendo dizer que o Senhor é a nossa cidade fortificada. O Senhor é a nossa cidade murada, com torres altas, a qual não pode ser penetrada por qualquer inimigo. O Senhor, portanto, é a nossa cidade poderosa, a nossa cidade que não pode ser invadida. Alguns vão dizer que o autor, e alguns vão fazer referência aos coraitas, vão dizer que os coraitas escreveram este salmo para celebrar a vitória do povo de Israel quando Israel esteve em guerra com Senaqueribe. Nós encontramos essa história no segundo livro de Reis, no segundo livro de Crônicas, em que um rei assírio chamado Senaqueribe, ele se põe diante de Jerusalém, põe-se diante de Judá para conquistá-la. E o rei Senaqueribe, na sua impiedade, na sua ousadia, ele começa a confrontar o povo de Deus, ele começa a zombar do Deus de Israel. E nós sabemos pelos escritos que era um exército poderosíssimo. Só de mortos após a atuação do anjo foram 185 mil. Então era um exército muito numeroso. E o cenário que o salmista quer nos trazer aqui é a de que a cidade de Jerusalém, ela está cercada de inimigos. Ela está cercada por um exército poderosíssimo. E ela está na iminência de ser destruída, ela está na iminência de ser devastada. E a única coisa que pode impedir, e é isso que é repisado em mais de uma vez no texto, é a ideia de que somente Deus pode trazer a solução. Somente Deus pode livrar o povo de Israel dos seus inimigos. Quando nós voltamos ao texto bíblico que fala da história de Senaqueribe, nós vemos que ele afronta o rei Ezequias, e o rei Ezequias, sentindo já a ameaça se aproximar de Jerusalém, ele ordena a todos os seus súditos que tampem todas as cisternas, que todas as fontes de água sejam obstacularizadas, que os rios sejam interrompidos em seu curso de água, para que não haja um fornecimento de água para os inimigos. Então, ele diz: povo de Israel, vamos acabar com todas as águas, vamos acabar com todos os rios, para que os nossos inimigos não tenham o suprimento de água e, portanto, sejam enfraquecidos. Então ele tampa tudo e ele reconstrói os muros de Jerusalém. A Bíblia registra que, além do muro natural de Jerusalém, ele constrói um segundo muro, como se fosse um muro de revestimento, um muro pós o muro natural. Então, nós temos uma Jerusalém com 2 muros, fortemente fortificada, com vários soldados em cima dos muros, mas nós temos que, a despeito de toda essa mobilização de Ezequias, de toda essa mobilização do exército de Israel, Israel se encontra num cenário fragilizado. A ideia é muito clara: nós não podemos confiar nas nossas forças, nós não podemos confiar nos nossos muros, nós não podemos confiar nas nossas estratégias, porque ali nós temos um cenário muito claro em que, não fosse a intervenção de Deus, o rei Senaqueribe certamente teria conquistado e devastado Jerusalém. Ezequias, ele traz uma alusão muito clara a essa dependência de Deus. Ele diz assim: Senaqueribe vem com o seu braço de carne, mas existe um que guerreia por nós. Ele guerreia a nossa guerra. É a ideia de que Deus guerreia a guerra da nação de Israel. É a ideia de que o Senhor guerreia a nossa guerra e é, portanto, nele que nós devemos confiar. Então temos que ter bem clara essa ideia de que a cidade de Jerusalém está cercada, é uma cidade fortificada por Ezequias, mas que, a despeito de toda a sua mobilização, ela não consegue interromper ou romper o ataque do inimigo.
E, portanto, é essencial que Deus intervenha em favor do homem. Portanto, o escritor diz: Deus é a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Essa expressão bem presente, é preciso que nós tenhamos a plena concepção de que ela quer dizer que o Senhor se apressa, o Senhor não demora na sua intervenção. Às vezes nós podemos pensar que o Senhor demorou para intervir em um determinado episódio de nossa vida ou na história de Israel, mas o fato é que o Senhor nunca chega atrasado, Ele chega no momento certo, Ele está bem presente, Ele está presente no momento adequado, no momento oportuno. Nós precisamos entender também que Deus tem uma maneira peculiar de trabalhar. Ele, diante de uma situação em que aparentemente não há saída, Ele traz a solução. Quando o povo de Israel caminhava fugindo do Egito, ele se depara com um grande mar à sua frente. Então ele diz: não há solução, não há saída. Então Deus vem e intervém. Então Deus sempre trabalha assim. Quando o homem entende que não há uma solução, ele intervém e diz: eu sou a solução, eu sou a resposta que você estava esperando. Essa é a ideia dos primeiros versículos do Salmo número 46. No tópico 2 ele diz assim, que nós devemos ter uma completa confiança no agir de Deus. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir de Deus. Este tópico ele está relacionado com os subtópicos 2.1, que diz assim: a confiança prevalece em meio ao caos. O salmista declara que, ainda que a terra se mude e os montes transportem para o meio dos mares, não temeria. Como nós podemos perceber desses versículos, nós temos aqui uma grande convulsão cósmica. Nós temos que a terra está sendo abalada e os montes estão sendo movidos e lançados no mar. É a ideia de um terremoto, é a ideia de um maremoto, é a ideia de que os grandes símbolos terrenos de confiança, que é a própria terra e o monte, estão sendo abalados. E a despeito de todo esse caos, de toda essa convulsão cósmica, nós não temos motivos para temer. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor Deus. Pode ter uma tempestade lá fora, pode ter um terremoto, pode ter um exército de 185 mil ou mais ao redor da cidade, mas nós confiamos em Deus e não temos motivos para temer. O salmista é muito claro ao dizer aqui que nossa confiança deve estar depositada em Deus. Esse versículo é muito importante para os nossos dias, porque não é raro que nós, como seres humanos, presentes nessa existência, passemos por diversas vezes por algumas dificuldades. E aí são inúmeras as dificuldades. A morte de um parente, a perda de um emprego, enfim, inúmeras dificuldades nos assolam durante essa nossa vida e essa nossa caminhada nessa terra. E a mensagem que o salmista quer nos trazer é a de que, a despeito de todas as dificuldades, a despeito de todas as turbulências, a despeito de todas as afrontas, nós temos que ter uma confiança e uma serenidade, uma tranquilidade em Deus. Nós não podemos nos abalar, nós não podemos ficar temerosos, nós temos que ter confiança em Deus. Esse cenário bíblico aqui, ele inclusive se aplica aos nossos dias em que nós estamos passando por uma grande turbulência por conta de uma doença que assola o nosso país, o mundo, a nossa sociedade. Nós olhamos para o lado esquerdo, nós olhamos para o lado direito, olhamos para frente e não achamos nenhuma solução. O mundo está um caos, a sociedade está amedrontada, os empregos estão sendo extintos, as economias estão retraindo, estão em recessão e alguns dizem que vão entrar em depressão. Nós vemos um grande caos, mas no meio desse caos, e aqui eu aplico esta mensagem aos nossos dias, nós devemos ter confiança em Deus. Eu fiquei feliz porque vi outro dia uma reportagem num desses jornais da grande imprensa que dizia que os evangélicos são aqueles que mais
confiam em Deus, ou melhor, os evangélicos são os que menos têm medo do vírus, justamente por conta da confiança em Deus. É justamente essa ideia. A despeito de toda essa convulsão, a despeito de todo esse caos, nós não temos motivos para temer, porque a nossa confiança não está no médico, a nossa confiança não está na vacina, a nossa confiança não está no remédio. Tomara que tudo isso venha à tona, mas a nossa confiança está no Senhor Deus. Seguindo a ideia do Salmo, ele passa a dizer então que a cidade de Deus está tranquila. Que a cidade de Deus está tranquila porque Deus está no seu meio e existe um rio no seu meio. Veja bem então o contraste. De um lado ele fala de um grande terremoto, de um grande maremoto, mas aqui nós temos uma cidade em paz, uma cidade estabelecida. Diz assim o tópico 2.2, a cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. Salmo 46, verso 4 e Salmo 87, verso 3. Também é identificada como a cidade santa. Neemias 11, 1. Ela é chamada de cidade de Deus porque o santuário de Deus, que é tido por morada de Deus, está no meio dela. Nós sabemos que Jerusalém tinha o templo, e dentro do templo havia a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança era justamente o símbolo da presença de Deus. Então o salmista diz, Deus está assentado no meio dela e há um rio que passa por ela. Essa referência ao rio que passa no meio da cidade, ela é um pouco controversa entre os comentaristas. Alguns vão dizer que seria uma referência a um rio que passa no meio do Éden, e transportando então a ideia de que seria um rio espiritual no meio de Jerusalém. Outros vão dizer que seria o aqueduto construído pelo rei Ezequias e que passava no meio da cidade. Nós precisamos lembrar na história da luta de Ezequias contra Senaqueribe, que ele tampa todas as cisternas, todas as fontes de água, ele interrompe os cursos dos rios, mas há um problema, o fornecimento de água para Jerusalém. Então Ezequias, ele constrói um grande açude, uma grande piscina e um aqueduto que cai dentro da cidade no tanque de Siloé. E esse aqueduto que levava a água para o centro de Jerusalém é que abastecia toda a cidade. Então alguns vão entender que nesse contexto da guerra entre Ezequias e Senaqueribe, essa referência ao rio seja uma referência ao aqueduto construído pelo rei Ezequias ao seu tempo. Há outros ainda que dizem que seria uma mensagem escatológica para se referir à Nova Jerusalém, descrita no capítulo 22 do livro de Apocalipse e também no capítulo número 47 do livro de Ezequiel. Quando nós vamos para Apocalipse, nós vemos que existe um grande trono nos céus, na Nova Jerusalém, e desse trono fluem águas vivas, e essas águas vivas trazem vida. E ao lado dessas águas há uma árvore da vida e das suas folhas vem o remédio para os habitantes do céu. No capítulo 47 do livro de Ezequiel nós temos uma mensagem semelhante. Nós temos que a imagem de um templo, o templo de Israel, o templo reedificado, o templo restaurado, e dos umbrais das portas do templo flui também águas, e há um rio que corre em direção ao mar. E as margens desse rio frutificam-se árvores, e as próprias águas do mar, ao receberem as águas desse rio da vida, elas são saradas. Então, quando se fala aqui no capítulo 46 do Salmos, nós temos, quando nós falamos no capítulo 46 do livro de Salmos sobre um rio, nós estaríamos a referir sobre essa Nova Jerusalém que possui um rio no seu meio, um rio da graça, um rio de vida, um rio que cura as águas, um rio que faz prosperar as nossas vidas. Então, mais uma vez, nós temos um grande contraste aqui. Nós temos ao redor da cidade um grande exército querendo destruir a cidade, e dentro da cidade nós temos tranquilidade, nós temos
uma calmaria, nós temos um rio de vida, nós temos um rio de graça. Então, é muito claro aqui então o paradoxo entre a tranquilidade da cidade, a segurança da cidade e o que acontece fora da cidade, com todos os exércitos acampados para destruí-la. E por que tudo isso? Porque o Senhor está assentado no meio da cidade e é Ele que traz segurança para ela. Prosseguindo então nos tópicos, nós temos que o escritor vai falar da agitação das nações e o cessar das guerras. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos com suas guerras. Nós precisamos ter em mente então que o quadro do capítulo 46 é o de uma cidade que está sendo atacada pelos seus inimigos. E alguns dizem, como eu já falei aqui, que esses inimigos eram os soldados de Senaqueribe que afrontavam o rei Ezequias e os judeus ao seu tempo. Mas, a despeito dessa história de Senaqueribe, é um fato que as nações da terra se levantarão, e ainda hoje se levantam e se levantarão contra o povo de Deus. E aqui então há uma profecia, e eu entendo como uma profecia, que todas essas nações terrenas serão subjugadas. Nós vimos em outra aula que os vários reis da terra se levantaram contra o reinado do Senhor Jesus Cristo. Mas também nós temos que no Salmo 110 o Senhor se levantará e prevalecerá contra todas essas nações. E então aqui nós temos uma nova profecia, na verdade é a mesma profecia repisada no capítulo 46 do livro de Salmos. Todas as nações que se colocam contra Jerusalém para destruí-la serão subjugadas e destruídas por Deus. Aí vem aquelas célebres frases que dizem assim, que Deus quebrará a lança, que Deus despedaçará o arco, enfim, quebrará os carros e jogará no fogo, que é a sequência do Salmo número 46. Então, Deus intervém em prol de Jerusalém, destrói os seus inimigos e lhe traz segurança. Este capítulo número 46, e aqui eu já avanço para o tópico número 3, serviu de inspiração para o Lutero. O tópico 3 diz assim, a inspiração de Lutero. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor. Tocava alaúde, um instrumento de cordas. Lutero compôs várias músicas, a mais célebre é Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, verso 1. Como o escritor e comentarista da revista afirma, o Martinho Lutero, um grande reformador, ele se baseou neste salmo para escrever aquele que seria chamado posteriormente de hino da reforma, que é o hino Castelo Forte. Salvo engano, está na nossa harpa cristã sob o número 581. Depois os irmãos confirmam aí. Uma parte da letra deste hino diz assim, Castelo Forte é nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Aqui nós temos um pequeno excerto deste hino, bastante famoso, que se tornou o grande símbolo da reforma protestante e traduz muito bem a ideia que o salmista queria nos trazer. A ideia de que em Cristo, em Deus, nós temos segurança. Embora todos os inimigos estejam ao redor da nossa cidade, e aqui nós somos uma cidade, nós somos o povo de Deus, embora os inimigos estejam a nos cercar, nós não devemos confiar nas nossas muralhas ou nas nossas torres, ou seja, nós não podemos confiar no nosso braço ou na nossa força. Nós devemos confiar antes em Deus. É o Senhor Deus, e aqui eu me valho das palavras do rei Ezequias, é o Senhor Deus que guerreia as nossas guerras. E aqui eu já finalizo esta aula da Escola Bíblica Dominical,
divulguem este vídeo, acompanhem as lives da igreja, acompanhem o canal da igreja no Instagram, acompanhem também no YouTube e não deixe de assistir a próxima aula da Escola Bíblica Dominical, em que trataremos de um novo Salmos. Paz do Senhor, bom dia.